Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou o Bruno Navarro. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e, é claro, a gente adora falar sobre plantas. Esses seres fascinantes têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. A jardinagem é uma prática que existe há milhares de anos. Desde as primeiras civilizações, as pessoas já cultivavam plantas tanto para se alimentar quanto para fins estéticos. Desde os jardins da antiguidade, como os jardins suspensos da Babilônia, até os elaborados jardins dos palácios europeus durante o Renascimento, a jardinagem sempre teve um papel importante na cultura e na sociedade. Com o passar do tempo, a jardinagem deixou de ser apenas uma atividade prática, como plantar para comer, e se transformou em uma forma de arte e expressão pessoal. Hoje, ela não só enriquece nossos lares e comunidades, mas também desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar mental e físico. Os espaços verdes proporcionam um refúgio para relaxamento, estimulação sensorial e conexão com a natureza. A jardinagem também pode contribuir para a sustentabilidade, conservação da biodiversidade e promoção da educação ambiental. À medida que enfrentamos desafios globais, como as mudanças climáticas e a urbanização, a jardinagem se torna uma prática cada vez mais relevante, incentivando uma convivência harmônica entre seres humanos e a natureza. Neste episódio, vamos explorar a paixão pela jardinagem com a nossa convidada especial, Carol Costa, do canal Minhas Plantas. Ela vai compartilhar conosco como descobrir o seu amor por cultivar plantas e a alegria que isso traz à sua vida. Vamos conversar sobre os desafios, as gratificações e as lições que a jardinagem ensina, não apenas sobre plantas, mas também sobre a vida. Prepare-se para se inspirar e aprender como essa prática pode transformar não apenas os nossos jardins, mas também nosso bem-estar e conexão com a natureza. Carol, primeiramente a gente quer te agradecer de coração por ter aceitado um convite de 2 estranhos no Instagram, mandando uma mensagem: Oi, Carol! Somos o Bruno e a Fernanda, e ter topado gravar esse episódio com a gente. Então, obrigada a disponibilidade em falar com a gente. A gente trabalha pra essas mensagens. É pra isso que eu trabalho, entendeu? Pra de vez em quando aparecer uma mensagem dessas no direct. Carol, para começar, você pode se apresentar um pouquinho melhor, falar quais são as suas paixões, suas motivações e qual que é a sua relação com o tema do episódio de hoje, sobre jardinagem e paisagismo? Bom, minha paixão tem uma aqui do meu lado, esse moço bonito. Eu gosto de bichos fofos, inclusive os que não são muito bonitinhos para a maioria das pessoas, tipo filhotinhos de ornitorrinco, filhotinhos de coruja e filhotinhos de planta também, adoro. Gosto de desenhar, montar quebra-cabeça, dançar, de bater papo com os amigos. Sou uma jornalista que virou jardineira, não pelo lado romântico da coisa, e sim porque entrei num processo de depressão e a jardinagem foi parte desse processo curativo. E ao contrário da maioria das pessoas que começa a cuidar de uma planta, né, mexido, movido pelos melhores, né, pensamentos, eu vim para o mundo da jardinagem por pura inveja da minha sogra. Então, não sei dedinho verde. Não sei se eu deveria estar aqui, né, para estimular outras pessoas a cuidar de planta, porque eu comprava orquídeas para mim e para elas, as minhas morriam, as delas continuavam lindas. Então, eu comecei a me interessar, a estudar de verdade botânica, porque eu queria resolver esse problema, entendeu? Todo Dia das Mães, toda vez que a gente viajava pro interior, eu comprava 2 vasos no mesmo lugar, e as minhas plantas eram com água mineral, era, né, chamando de meu bem, bota nome, adubo e tudo mais, e as dela largadas, de qualquer jeito. Às vezes ela nem lembrava de regar, enchiam de flor. Então, assim, era um assinte, né? É legal que você falou isso de ter sido um processo curativo, né? Isso do paisagismo, mexer com plantas, está muito relacionado com esse bem-estar emocional que as plantas causam nas pessoas. Mas antes, queria saber um pouco o que te inspirou a compartilhar todo esse conhecimento que você foi adquirindo nas redes sociais. Teve alguma experiência marcante ao ensinar jardinagem nas redes sociais que você gostaria de compartilhar? Tem muitas experiências marcantes de dar aula disso, né? Mas o que me motivou é porque no começo, Minhas Plantas era para ser uma revista digital de planta.
Quantos anos tem? Desculpa, Carol. O Minhas Plantas? Tem 12 anos, 12 né? anos? Nossa, bastante. Ele tem 12 anos e eu digo que eu comecei, era tudo mato e de fato, porque não tinha muito canal de jardinagem no YouTube, Boa. né? Tinha eu e a No, né? A No saiu, eu continuei. E como site tinha eu e a Raquel. Então, assim, não tinha muitos sites também. E redes sociais nem existia esse termo ainda, né? Eu abri o canal no YouTube em 2011 e no Instagram uns anos depois. Mas eles foram secundários. O principal motivo foi porque eu queria fazer um site de jardinagem que fosse um wall das plantas. E, naquela época, justamente na transição de carreira, eu estava bem jornalista. Então, eu abria... É um hábito de muitos jornalistas da minha idade. Você abre o seu dia com jornais e revistas. E eu ia botando asterisco nas coisas que eu podia trazer para o lado verde da força. Então, e tem milhares de notícias num jornal que você pode puxar para o universo planta. Então, por exemplo... tá um problema de abastecimento de arroz nos supermercados. Como plantar arroz, plante arroz em vaso, arroz em hábito. Eu lembro de um caso específico. Um jogador brasileiro, não sei nada de futebol, tá, gente? Não sei nem o nome dele. Ele foi chamado de macaco, jogaram bananas para ele, né? Um ato de racismo absurdo. E aí eu pensava, tá todo mundo falando da banana, como plantar banana, banana em vaso, banana em apartamento, benefício da banana, propriedades medicinais da banana. Qualquer coisa que aparecia no noticiário que envolvesse planta era algo, direto ou indiretamente, era algo que eu conseguiria puxar, né? E me surpreendia naquele momento, agora eu me acostumei, mas me surpreendia como jornalista quantas histórias incríveis as plantas têm. E como nós picamos esse conhecimento em caixinhas e a gente nunca tem uma ideia do todo. A gente só tem uma pequena fração, exato. Outro dia eu descobri que edamame é soja. Todo dia um ensinamento diferente, não é mesmo? Por que chamam de edamame? Por que não chamam de soja verde? Chamam de edamame. Eu liguei para uma amiga minha e falei, você sabe quem planta edamame? Ela falou, o mundo. Falei, eu queria comprar semente, eu não acho. Ela falou, vai no supermercado. Eu me senti uma imbecil completa. Mas eu já vivi isso outras vezes, porque as pessoas chamam as plantas por nomes diferentes. Eu não estou falando da diferença de popular e científico, eu estou falando de colocar em caixinhas. Então, um público muito leigo talvez não saiba que o milho no pacotinho de micro-ondas, transgênico, cheio de aditivo, temperado, ainda é uma semente e pode produzir milho, né? É muito interessante isso, porque às vezes você fala com as pessoas que elas podem começar a plantar com o que elas já têm em casa, que elas não precisam sair para comprar nada, e eu enxergo a cabeça bugando, assim, sabe? Aquela... E aí você fala... Ela fala, não tem nada na minha casa de jardinagem. Não, como assim não tem nada na sua casa? Você não tem feijão na sua despensa? Não tem uma maçã na sua fruteira? Um melão, um mamão? Na sua geladeira não tem um tomate, um dente de alho. Não tem nada. E a pessoa começa um mundo se abrir para ela, sabe? É muito interessante isso. Então, quando eu comecei na jardinagem, eu ficava surpresa nas minhas investigações como jornalista, eu queria mapear tudo que desce da planta. Então, por exemplo, se eu fosse falar... da banana, como eu dei o exemplo aqui, ou do arroz, eu ia falar sobre a história do cultivo, eu ia falar sobre a etimologia do nome científico, acho difícil às vezes de investigar, poucas pessoas explicam as etimologias. Eu ia falar sobre os povos que começaram plantando isso, qual é o número de espécies daquele gênero, quantos híbridos tem, como foi a domesticação, se serve de alimento para outros animais, é polinizado por que bicho, aquilo tem propriedades medicinais, quais são as propriedades medicinais? Os povos indígenas usam aquilo de algum jeito? Quer ver um exemplo? A fitônia, que é uma planta absolutamente comum, muito usada, né, em arranjo e em vasos dentro de casa, ela é usada contra a picada de cobra por povos indígenas. E eu fui descobrir isso num livro de identificação? Não. Eu fui descobrir isso num livro de paisagismo? Não. Eu fui descobrir isso em algum livro de plantas tropicais? Não. Eu fui descobrir isso num livro de informações e curas dos povos indígenas. Então, meu marido, ele é
viciado em sebo. E muitas vezes é num livro de 1920, 1930 que eu começo a juntar mais peças, porque você tinha um saber antigo que foi se perdendo, às vezes ele é ridicularizado nos tempos modernos, porque a planta trocou de nome, mas o saber ainda existe. E se ele não foi investigado a fundo, não é motivo para você rechaçá-lo, né? Então você vem trazendo essas informações e você percebe que você tem um dossiê para falar do arroz, ou de qualquer planta, né? Em compensação, para commodities, é fácil de conseguir essas informações. Vá buscar informação sobre fitônia. Vai buscar informação sobre uma planta uma nativa banal, né? Vai buscar informação sobre lambari. Não acha, entende? Sem contar as que a gente ainda não descobriu, né? Então, levar em consideração, a gente sempre fala isso aqui no podcast, Brasil tem a maior biodiversidade vegetal do planeta. Então, existe uma infinidade de espécies que a gente ainda nem sequer sabe que elas existem. Não deu nome. Então, não está nem documentado ainda. Ou se tá como você disse, com um nome que alguém alguma vez deu e o pessoal não faz esse tipo de associação. Bruno, mas também vamos falar sobre nomes, já que você tocou nesse assunto, né? Eu tenho uma técnica em casa para ajudar a memorizar. Porque o quê? Eu sou uma exótica no mundo de vocês, né? Eu não sou uma bióloga, eu não sou engenheira florestal, eu não sou nem sequer arquiteta paisagista. Então, eu passei muito tempo não me sentindo autorizada a esse lugar de fala. E especialmente para fazer o primeiro livro foi um drama interno, assim. Então, eu me dediquei muito a estudar. Eu tenho uma biblioteca que hoje está estimada em cerca de R$80 mil, com 600 obras em 8 idiomas diferentes, só de botânica, né? Por quê? Porque nós somos vorazes leitores, porque somos jornalistas, mas principalmente porque eu queria me sentir segura para as coisas que eu falo, né? E, ao longo desse processo, o que eu fui percebendo é que você vai ter um grupo de pessoas que vai ficar muito preso nisso, no que é o nome botânico, no que é documentado, e você vai ter um grupo de pessoas que isso é só parte do conhecimento, né? Que a vivência com a planta é tão importante quanto tudo que ele aprendeu na academia, né? Então, que esse dia a dia, e tem uma porção de coisas que ele vai percebendo que são sensíveis, que são delicadas e que não estão documentadas em lugar nenhum. Então, eu tento, na medida do possível, aproximar esses dois mundos, sabe? Para me sentir mais segura ao falar sobre planta. Tentar buscar com muitas vozes aquelas informações. Mas eu descobri, trabalhando com planta, que os mundos brigam muito, né? Então, você tem alguém que veio da orquídea e ele não sabe nada de bonsai. A pessoa que veio das plantas medicinais não quer falar sobre árvores. E quem é da árvore nativa odeia o povo das exóticas. E o povo das ornamentais é meio chulé, não sei pra quê. Então, assim, é uma loucura isso. Em vez de todo mundo se juntar e vamos, né, encher o mundo de verde, cada nicho tá ali mostrando os dentes pro outro. Eu acho um negócio complicado no dia a dia de administrar, mas principalmente algo que é o motor do meu trabalho, que é falar com essas múltiplas vozes para trazer o máximo de informação possível. Acho que fazer 2 recortes das suas falas que eu achei super interessante. Um é um termo que a gente na academia usa que fala impercepção botânica. Não sei se você já ouviu falar. A gente usa invisibilidade. Ah, invisibilidade, ótimo, mas acho que é o mesmo... Ou analfabetismo botânico em alguns casos, Isso, né? É muito bom, porque é uma coisa também que a gente sempre fala aqui no podcast, que é, de fato, a gente vive e convive com plantas todo momento, em todo lugar, sabe, toda hora. E a gente não enxerga a planta como um ser vivo, não enxerga a planta como parte do nosso dia a dia, o que é muito curioso. Isso cai muito bem no seu exemplo do arroz com feijão, base da dieta do brasileiro, e o pessoal fala arroz e feijão, mas não associa com a planta. E o segundo recorte muito legal é diferentes vias de formação de conhecimento. A gente, na academia, a gente produz um conhecimento muito específico, que tem uma missão em desenvolver uma possível verdade, ou uma verdade que seja falseável, tem toda uma questão por trás de filosofia da ciência, e por isso a gente é muito criterioso, a gente dá nome para tudo, a gente faz 1 zilhão de testes, a gente tenta levantar 1 milhão de hipóteses e derrubar essas 1 milhão de hipóteses ao mesmo tempo. Por favor, continuem. Sim, mas isso não quer dizer, de fato, que um saber cultural de uma pessoa que tem uma vivência como
um produtor de plantas medicinais ou algum tipo outros tipos de plantas, ela também não possa contribuir com esse tipo de informação. Então, eu concordo com você que realmente tem esses nichos, né, essas separações, assim. E aí, quando a gente fala de academia, a gente ainda fala de uma bolha, assim, bem bolinha mesmo, assim, às vezes, que fica um pouco difícil de estourar, mas a gente tenta também. Imagina, mas esse podcast é uma ótima oportunidade de estourar a bolha. Bora estourar a bolha! Quando a gente está começando na jardinagem, é como se a gente tivesse passado um tempo totalmente desconectado. Pensem vocês, a quantidade de colegas, vocês são jovens, a quantidade de colegas que não sabem, fora da botânica, né? Que não sabem diferenciar uma salsinha de um coentro. Nós estamos falando de uma coisa básica, sem tocar. Quantas pessoas sabem diferenciar uma gérbera de um girassol? Uma gérbera amarela de um girassol? Eu trabalho com pessoas que não sabem diferenciar, às vezes, rosa de gérbera. É grave nesse nível, né? Então, eu acho que muito desse analfabetismo botânico, ele surge já na infância, porque vocês foram crianças que tiveram pijaminha de ursinho, que tiveram babadorzinho de patinho, que tiveram brinquedos de girafa, de leão, né? Que brincaram, aprenderam nos livrinhos o miau, o uau-uau. Vocês, desde criança, são capazes de identificar, a partir de uma certa idade, a diferença de um dromedário e de um camelo. A maioria das pessoas que eu conheço, eu dei um curso recentemente, tinha uma pessoa que falou o contrário, mas a maioria das pessoas que eu conheço não teve mijãozinho de ipê, não teve babador de sequoia, não teve chocalho de margaridas. Quando tem um desenho botânico, é uma coisa muito simplificada, e quase sempre é uma flora que não é nossa, né? Então, você tem um desenho de uma planta ali, de uma asterácea qualquer, chamemos margaridinha, né? Às vezes você tem um desenho de uma rosa, que acaba sendo mais fácil de reconhecer, girassóis, e monstera tá na moda, monstera. Até as folhas são genéricas. Você tem um brinco de folhas, às vezes, e você não sabe que folha que é. Você consegue identificar? Não, porque é tão mal feito, no sentido não da execução do artesão, mas é tão pouco preocupado em ser realista que tudo bem, né? Ah, é uma folha. Folha do quê? Uma folha de filodendro? De antúrio? Então, assim, quando a gente começa a partir do ponto zero, é muito difícil. Aos 20 anos, 30 anos, você tá no ponto zero. Você não evoluiu, entendeu? Você não veio de criança criando isso aqui é uma pluméria, né? Ela perde folha, é o normal. Quantas plumérias a gente vê pela rua, né? Então, ela tem cheiro. Esse cheiro é porque ela é polinizada à noite. Você para como o cheiro dela é mais forte à noite do que de dia. A gente não teve nenhum treino, cara. Tem adulto que não sabe diferenciar alface de agrião, de almeirão, né? Nesse nível, né? E são as plantas que a gente come. A gente come. Exato, tá na dieta, né? O que nós vamos falar das que são só ornamentais ou nas nativas que viram uma mancha na paisagem? Por outro lado, eu fico muito feliz quando eu lembro que qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente agora, pense no restaurante que você gosta de ir, um restaurante legal. As primeiras mesas que lotam, a mesa que você que está me ouvindo vai procurar quando o restaurante está começando a encher, é a mesa no jardim. Sim. E depois que todas as mesas no jardim encheram, você vai procurar as mesas internas que dão vista para o jardim. Boa. Então, assim, o ser humano gosta de estar envolto em planta. O ser humano valoriza isso. A questão é que ele ainda chama tudo de planta. Entendeu? Tudo que é verde é planta. É planta, óbvio, né? Ou é o Hulk ou é uma planta. É óbvio. Boa. Nisso, alga é planta, né? Musgo sim. é planta, né? Tudo é planta. Tudo é planta. Boa. Já que você está falando um pouquinho de jardinagem, Carol, qual que é os maiores desafios, assim, para quem está iniciando? Além dessa de identificar diferentes espécies, o que cultivar, e, assim, o que você se preocupa em passar de dica para a galera que está começando, assim? Olha, posso dizer qual é o matador? Ele não é óbvio. A principal dificuldade de quem não é da botânica, de quem está começando a cuidar de uma planta, é identificar as horas de sol. Porque a terminologia que a gente usa, ela não informa, ela confunde. Você fala sol pleno, a pessoa pensa sol pouco. Você fala meia sombra, ela pensa Dentro claridade. do banheiro. E você fala sombra, ela pensa dentro do banheiro, entendeu? Então, a gente teve que criar maneiras de ser um pouco mais enfático e menos técnico ao dizer, essa planta precisa de 8 horas de sol na folha.
a gente fica insistindo na explicação sobre o risco de se repetir, mas porque as pessoas acham que claridade é sol. Aí o mercado ainda inventa uma porção de nomes bonitos para o não sol. Ele chama de luz difusa, né? Ele chama de luz rebatida, luz indireta. Ele fala sol, mas com uma cortina na frente, entende? Então, a gente precisa lembrar que a planta faz fotossíntese o tempo inteiro para a minha audiência. E explicar que sol e calor não são a mesma coisa. Então eu falo, a gente pode estar numa sala como essa, que o ar está desligado e está sentindo calor. Não se preocupe, eu não estou. Tá bom. E a gente pode estar sentindo frio num lugar a sol pleno, mas no inverno no Canadá. Pode estar um céu azul, não ter nuvem nenhuma, e você está no sol, mas você está com frio, com casaco e com frio. Então, eu sinto que para a maioria das pessoas que está começando na jardinagem, identificar sol, meia sombra e sombra é muito, muito complexo. Quando você fala meia sombra, elas ficam muito confusas. Como assim meia sombra? Então é dentro de casa, pode. Sim, dentro de casa, perto da janela, onde bate umas 4 horas de sol na sua planta, tudo bem. Não, mas não é na sombra? Não, é meia sombra. Boa. É tipo link na bio. Você fala isso com uma pessoa mais velha, eu falava isso pra minha mãe, e eu percebia que ela achava que é uma palavra só, link na bio. Entendeu? Link na bio. Durante e ela a talvez nem fizesse associação do que era exatamente. O que é link na bio, gente? É tipo, durante a pandemia, a gente teve muitas aulas que a gente deu para um público com mais de 60 anos. Uhum. E muitas dessas pessoas não tinham nem sequer Instagram. Era a neta que fez o Instagram, era o filho que fez o Instagram. E aí, então, a gente queria que as pessoas compartilhassem a abençoada da live enquanto ela estava acontecendo, porque já era difícil a pessoa entrar. Imagina se ela entrar depois que a live acabou. E aí eu falava, pessoal, pegava uma lousinha e desenhava aquele símbolo estranhíssimo do aviãozinho de papel, que é o símbolo de compartilhamento. Gente, aonde aquilo é lógico? Não é lógico, porque o povo nem usa mais aviãozinho de papel pra passar cola na escola. Quem faz isso? O pessoal nem usa mais papel. As pessoas não sabem nem mais fazer origami. É tudo no digital, como assim, né? Então eu tinha que fazer um aviãozinho de papel e explicar a história do ícone pra depois pedir pra pessoa compartilhar a live com as suas amigas avós. Isso é um letramento também, que também imagino que você, no mundo digital, também precisa superar esse letramento digital para pessoas ou gerações que não estão tão acostumadas com isso. Mas agora traz isso para botânica. Muito bem. A hora que eu vou falar a pecíolo, por um acaso. Eu não vou, não é mesmo? Eu vou falar que é o cabinho da folha. Tá ótimo, e se aí, a pessoa entender, tá ótimo. Da onde vem a brotação? A brotação vem do sovaco do cabinho da folha, entendeu? Aí eu vou falar que a planta tem haste floral, as pessoas não sabem nem escrever haste com H. Eu vou falar que tem haste floral? Eu vou falar que é o cabinho da flor. Tem o cabinho da folha e o cabinho da flor. Aí eu vou falar estômato, por exemplo. A hora de explicar o estômato, gente, eu tenho que estar muito preparada. Eu tenho que falar que são umas portinhas que abrem e fecham, que estão no avesso da planta, que não dá pra ver. É como se eu estivesse contando uma história de fadas, entendeu? Não dá pra ver, entendeu? É um elã da planta, né? Tem coisas que eu só entro no termo técnico depois de muito custo e quando aquilo for absolutamente essencial para ela entender. Senão, eu sou rasa mesmo, né? Eu posso tomar bronca dos especialistas porque eu estou simplificando, mas o meu objetivo não é ser um tubo de ensaio. O objetivo de vocês aqui na academia é ser um tubo de ensaio. É que vocês sejam o mais profundos possíveis naquele conhecimento. A verdade é essa. Quando você tenta sair do tubo de ensaio e ir virando uma bandeja de pizza, automaticamente você aumenta o alcance. Pense na boca de um tubo de ensaio. Pense na espessura, né? Espessura não, no raio, no diâmetro da bandeja de pizza. Isso é a luta nas redes sociais. A pessoa quer ter milhares de seguidores e profundidade. No Instagram, ou você é a bandeja da pizza, em que você tem um alcance grande e é raso, ou você é profundo e tem um público extremamente nichado que te segue. E aí você não vai falar de pecíolo, você vai falar de peciolilo, você vai falar de foliolilo, você vai falar os latins lindos de vocês, e vocês vão ficar brigando entre vocês se tá certo falar desse jeito, se é estípula, se não é estípula. Então, quanto mais nichado você vai, lógico, menor é teu alcance. Quantas pessoas vão falar a mesma língua que você?
Por outro lado, eu amaria que vocês, de vez em quando, trouxessem esse universo vertical, maravilhoso, de descobertas, porque a ciência, ela é absolutamente apaixonante, instigante, e conseguissem traduzir isso para uma linguagem de um leigo. Mais acessível, Quando né? eu era adolescente, tinha uma coleção de livros chamada Guerras Explicadas para o Meu Filho, Filosofia Explicada para o Meu Filho. A coleção inteira eram temas complexos explicados para criança. Só que aquilo, na verdade, não era só focado em criança, entende? Porque ele não era uma linguagem tati-bitate. Aquilo era focado em qualquer leigo. Então, eu acho que a academia devia fazer, uma vez por semana, uma aula para leigos totais. Eu vou amar assistir, sabe? Eu vou amar, porque você vai ter um esforço imenso de descobrir como é difícil falar simples. Não, a gente sabe que é difícil falar simples, muito. Porque é um treino também que a gente recebe para falar cada vez mais específico, cada vez mais em latim puro, assim, também. E uma coisa que a gente preza também na academia é a questão do o quão verdade é aquilo que a gente está falando, né? Então, pra gente, a acurácia na ciência é algo também que a gente fica sempre muito temeroso. Fazer esse podcast foi um desafio pra gente também, que a gente ficava nessa, meu Deus, e se eu falar uma besteira? Meu Deus, e se eu falar uma coisa errada e não sei o quê? E aí a gente percebeu que não, isso aqui... Que tá tudo bem. Exato, que isso aqui é um canal de discussão também. A gente tem que lembrar qual é a nossa intenção. A minha intenção não é fazer as pessoas virarem botânicos necessariamente. Perfeito. Eu tô muitos degraus abaixo. A minha intenção é fazer as pessoas amarem planta. Não. Se essa for a porta de entrada para depois acender uma faísca e essa criatura resolver fazer um curso de botânica, um curso de biologia, um curso de agronomia, um curso do que quer que seja na área, é 1 em 1 milhão. Mas eu já posso morrer feliz. Carol, quais são os mitos mais comuns que você vê circulando sobre jardinagem aí nas redes sociais? Tem tantos. Eu adoro aqueles vídeos. Agora deu uma acalmada, mas teve uma febre daqueles vídeos da pessoa pega uma maçã, aí ela faz um furo, aí ela enfia uma cenoura. Pasta de dente! Pasta de dente, Coca-Cola sempre, sempre, muito importante, porque senão não funciona, entendeu? É a liga, o que dá liga. E tem que ser a pasta da listinha azul. Ah, tá, não serve qualquer pasta. O seu pé de maçã não deu cenoura... Porque você usou a pasta de dente errada. Certeza. Não pode ser aquela de clareamento com carvão ativado, né? Não pode. E não pode ser toda branca. Eita. Então, já passou isso. Eu acho que deu uma acalmada. Que bom. Mas a gente vê muita bobagem ainda, né? Tem algumas coisas que eu não sei nem se são mito, mas são umas modinhas meio irritantes. Por exemplo, comprar um umidificador de ar para ficar em cima da sua planta porque não é tão úmido na sua casa. Jura? O Brasil não tem nenhuma planta que vai se adequar. Você tem que ser aquela. Então, às vezes, eu vejo que a pessoa veio para a jardinagem e a jardinagem não ensinou nada para ela ainda. Ela ainda tá num desejo humano de ela que manda, ela que controla. Eu vejo que as pessoas que mais sofrem quando vão para jardinagem são essas. As que eu que chovo na planta. Sabe assim? Aquela coisa bem assim. Eu sou o rei do pedaço, o planeta existe para mim, as plantas existem para me satisfazer. E sim, eu quero uma lavanda crescendo em Copacabana, no verão, com 40 graus. Então, eu vou colocar a planta na geladeira, eu vou fazer não sei mais o quê, eu vou mandar o ar-condicionado da minha casa ficar ligado de noite, mas eu vou botar uma grow light, senão... Eu acho essas coisas completamente sem pé nem cabeça. E o que me deixa mais triste é que, às vezes, dá vontade de você falar, criatura, desiste, vai. Mas eu acho que esse tipo é quem mais precisa da jardinagem. Sim. É quem tá mais doente. A pessoa que ainda acha que ela é quem chove na planta, eu acho que é a pessoa que mais precisa de planta de verdade. Assim. É que se tivesse em qualquer outro lugar, eles davam os pulos dele. Maravilha. E para iniciante, o que você indica, assim, para quem tá começando? Fala assim, não tenho aptidão nenhuma, nunca fui pai de planta, mãe Feijão de planta. e batata doce. Feijão e batata doce? Feijão e Plantar batata em doce, casa? tipo, a pessoa, ela Mas fica... apartamento também, tipo? Pra qualquer pessoa. Não é à toa que a gente teve aula de feijãozinho no algodãozinho quando a gente era criança. Germina, que é uma maravilha. É isso! A gente precisa quebrar a barreira do não tenho sorte com planta, nada na minha mão cresce.
Parece que as pragas do mundo vieram para o meu quintal. Essa planta é muito chatinha, já tentei 20 vezes ter em casa. Eu fico pensando, 20 vezes? Não aprendeu nada, né? Meu Deus. Não é só seu ego, porque não aprendeu nada. Se você tivesse tido 2 e deixado o ego de lado, e quando ela morreu, você ter tentado prestar atenção no que raios você fez de errado para aprender alguma coisa, não iam ter 20 tentativas da mesma planta, né? É essa coisa do humano que manda, é o meu desejo, eu quero um campo de lavandas na minha casa a qualquer jeito, porque eu fui para a Europa e tinha lavandas lá, e eu trouxe sementes escondidas na mala, que não germinaram. E é isso, entendeu? Então, assim... Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. Não traz planta exótica, não. Já tá bom. Até porque, na maioria das vezes, tem ela para vender aqui no Brasil. Já tem, gente. Já tem. Bom, aí o que acontece? Eu acho que esse é um problema clássico, né? Que a pessoa, ela tem todo esse drama. Então, você não está ensinando jardinagem. Você primeiro precisa fazer ela ter sucesso com uma coisa. Qualquer uma. Uma. Feijãozinho. Feijão no algodão. Em 2 dias está germinando. Em 4 dias tem folha. Em 1 semana ele tá todo em pezinho, parece uma foto no Instagram, aquelas fotos de Imagebank. Você entra lá, jardinagem em crianças, tem lá uma criança loira sorrindo com um feijãozinho num montinho de terra na mão, não é mesmo? Aquelas crianças europeias, assim, bem loiras, de bochechas vermelhas. Então, assim, a pessoa tem essa imagem na cabeça. Ela quer que dê certo, ela quer a cena da mãozinha suja de terra. Uhum. Então... eu preciso ver o que eu tenho no meu arsenal de plantas disponíveis no planeta que vai crescer na casa de qualquer pessoa sem dar dor de cabeça. E o feijão, a pessoa já tem a semente em casa. Ah, mas eu gosto de feijão branco. Vai germinar do mesmo jeito. Ah, mas a minha família é japonesa, eu tenho moyashi. Vai germinar do mesmo jeito. Eu moro no Nordeste, feijão de corda também germina. Então tá tudo bem, entendeu? A germinação é rápida, o grão é grande. Imagina se eu tiver que encantar uma pessoa que nunca conseguiu fazer nada germinar com uma semente de morango. Nossa Senhora. 45 dias para germinar. 45 dias. Então, o feijão eu acho que ele é a planta mais democrática que vai ter. Eu vejo que a pessoa também poderia começar com a batata doce, porque queria uma planta que é planta comida. Especialmente quando a gente fala de horta, você tem aqueles diminutivos da hortinha, de ervinhas na cozinha, né? Uhum. E eu falo, esses diminutivos não vão te ajudar, porque a horta dá muito trabalho, né? Enquanto você tem uma planta que vai crescer e vai levar 5, 10, 20 anos para chegar na maturidade e começar a frutificar, como é o caso das árvores, que seria uma música clássica, uma coisa calma. Erudita. Uma coisa calma. A horta é funk, meu amor. A horta é rap. Fiquei até é nervoso. Pauleira ali o tempo inteiro. Tá? No que você bobeou, já passou o tempo, já perdeu o rabanete, agora você vai ter que plantar outra coisa, porque esse aqui já não dá mais, o rabanete já virou uma uva passa. Mas, gente, eu plantei ele no mês passado. Pois é, meu amor. São 30 dias para colher o rabanete. Não colher em 30 dias, com 2 meses ele já tá começando a sementear. Azar o seu. E a pessoa fala, mas, gente, eu queria uma coisa para desestressar. Planta árvore. Né? Planta árvore, vai lá para sua música clássica. Se você veio para a horta, para de chamar de hortinha, de ervinha e temperinho. Outra coisa, não é porque tá no vaso, numa jardineira, que só pode ser ervinha e temperinho. Eu falo, batata doce é uma planta que adora calor. Olha o país que nós estamos, olha o momento, né, que nós vivemos de calor para todo lado. É uma planta extremamente abundante, porque isso também, eu acho que é importante pontuar. A gente vive num mundo de escassez. A gente vive num mundo em que falta abraço, que falta carinho, falta compreensão, falta diálogo, falta dinheiro, falta emprego, falta escolaridade, falta paciência, falta saúde muitas vezes, né? Falta saneamento básico, falta hospital, falta escola, falta tanta coisa. A planta, ela é o antídoto para isso. A planta é a abundância. A gente faz live às vezes e eu tenho uma assistente, Cissa, te amo, que conta quantas sementes tem dentro de um melão. O trabalho dela, vamos abrir o melão e contar. A gente contou na última live, tinha 578 sementes em um melão. Um tomate italiano tem 111. Não é um tomate propriamente grande. Um tomate cereja tem de 20 a 30.
20 a 30 sementes são 20 a 30 pés de tomate. Se Cada todas pé- germinarem. Se todos germinarem, mas É o geralmente milagre da germina. multiplicação. É. Cada pé de tomate produz de 5 a 8 quilos de tomate. Você tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então, se eu falo de batata doce, eu falo pra pessoa, vai no supermercado e compra a menor batata doce que você conseguir, orgânica. Aí a pessoa reclama que a batata doce orgânica é cara. Eu falo, pense num investimento, porque ela é tomatrizeira. Se você comprar uma batata doce convencional, talvez nem germine. Então, cata uma batata doce orgânica. E assim, as pessoas ficam assim, qual é a batata doce da folha roxa que vai dar, que cor que vai ser a batata? Eu falei, compra a batata, acabou. Compra pela batata. Você quer da batata amarela? Compra a batata doce amarela. Você já tá vendo que cor que vai Não ser. vai trocar de Não cor. vai mudar de cor na terra. Não vai. Você quer da batata que é roxa por dentro? Já compra no supermercado que é roxa por dentro? Obrigada. Ok. Bota a batata doce na água. Não precisa fazer palito, cruzinha de palito. Para de machucar ela. Bota metade dela na água e esquece. Perto de uma janela que tenha luz. Ela aceita a claridade. Boa. Deixa ela lá. Umas 2 semanas na época de calor, ela vai começar a enraizar. Com 1 mês já tem um começo de folha. Cada trio de folhas, no mesmo cabinho, você vai cortar. Vai tirar as 2 folhinhas de baixo, vai enfiar na terra. Pronto, você acaba de fazer um pé de batata. Aí a pessoa pira. Não, mas espera. Mas e a semente? Eu falei, não precisa da semente. Você vai usar um pedacinho da folha para fazer da parte, né? Posso falar? Da parte vegetal? Pode. A parte vegetal. Para multiplicar a planta. É muito mais fácil assim. A gente Usa o chama de cabinho. propagação vegetativa. até. Propagação não sexual. Propagação boa. vegetativa. E aí eu falo, imagina que alegria que você possa pegar de uma única batata e fazer 50 mudas, 500 mudas, porque você larga ela na água, enquanto ela conseguir, ela vai produzir folha nova e você só precisa de 3 para fazer uma estaca, às vezes 2 quando você já pegou o jeito. Então imagina que você pode colonizar o teu bairro com batata doce. Entendeu? Você pode mudar as cores da batata doce. Você pode fazer uma cortina vertical de batata doce subindo na rede de proteção da janela do seu Que apartamento. lindo. Você pode fazer ramas de batata doce esticarem no chão ou elas subirem verticalmente. Dá pra fazer milhares de coisas com batata doce. É uma comida de verdade, não é ervinha e temperinho, entende? E conta um pouco pra gente, qual que é a diferença entre jardinagem e paisagismo? A gente vê as pessoas usando esses termos como sinônimos. São sinônimos, não são? São coisas diferentes? Não, são coisas diferentes, mas pro leigo, quando ele fala que ele quer aprender sobre paisagismo, na verdade ele quer jardinagem. A gente já aprendeu, a gente tem essa tecla SAP lá dentro. Porque a hora que você começa a dar técnicas de paisagismo, a gente percebe que ele não tem a base de jardinagem bem feita. Então, como a planta cresce, o que ela precisa para se desenvolver, como você faz uma rega direito, como você avalia para que faça ela estar voltada. São coisas muito elementares do paisagismo que não vão funcionar se ele não tiver o básico de jardinagem, né? Eu costumo usar de exemplo alimentação, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então, quando você vai ensinar uma pessoa que não sabe cozinhar, você vai ensinar ela a fazer arroz. Depois você vai ensinar ela a fazer feijão. Aí você vai ensinar ela a fazer uma massa. Depois você vai ensinar ela a fazer um molho para pôr na massa. Você vai ensinar as coisas de forma isolada, não necessariamente preocupado em fazer um cardápio. Certo? Até que ela fique craque nisso, você vai deixar ela fazendo arroz até que ela pare de empapar, você vai deixar ela fazer feijão sem medo de explodir a panela, você vai deixar ela, né, quanto de sal põe, são umas coisas muito elementares que ela vai precisar saber fazer, certo? Eu chamo isso de jardinagem. Jardinagem vai ser ensinar a pessoa o básico da planta e as pequenas diferenças que tem no cuidado de uma planta e outra. Quando você vai para o paisagismo, a gente está falando da mesa posta, a pessoa vai oferecer um banquete. Ela tem que saber o que ela oferece de entrada, o que é o prato principal, o que é um digestivo, que suco, que bebidas ela vai oferecer junto, entende? Então, ela tem uma noção de composição para fazer a entrega não mais do arroz separado, do feijão separado, e sim uma entrega de um cardápio completo. Então, o paisagismo é muito mais parecido com você fazer um banquete. E a jardinagem é muito mais parecida com você saber fazer arroz, feijão, salada, né? Na jardinagem, você vai ter noções básicas de preparo de solo, você vai entender como é que rega uma planta, as partes dela, você vai entender um básico de plantio, tanto em vaso quanto em canteiro, você vai identificar as principais pragas e doenças, vai aprender sobre quantidades de hora de sol que a planta precisa, o que é estiolamento, né? Por que a planta fica deformada, que aquilo não é necessariamente
crescimento. A pessoa escreve pra mim e fala, ai, meu cacto cresceu tanto, tô tão feliz. O POB, né? Chama a Luísa Mel. Você podia virar a Luísa Mel das plantas, ir lá e resgatar os cactos do banheiro. Puxando um pouquinho para paisagismo ou jardinagem sustentável. Quando você falou, adorei a analogia da mesa posta, da preparação da comida. O pessoal fala um pouquinho ou pensa um pouquinho em, por exemplo, usar espécies que possuem mesmos polinizadores, quando a gente está falando de paisagismo sustentável, ou espécies nativas, ou, sabe, alguma coisa nesse sentido? Olha, falando sobre projetos que envolvam as nativas, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica. Eu vim de uma formação recente de agrofloresta. E na agrofloresta, a gente lida com área que está muito degradada, né? Então, área que era pasto e que nem mais para pasto dá. Então, um solo que está muito morto. A coisa que a gente mais precisa fazer é tirar todo mundo das caixinhas e fazer a planta que der funcionar ali. Porque eu preciso recuperar. Nem sempre vai ser uma nativa. Se eu botar capim-mombaça para fazer matéria vegetal suficiente para depois vir um IP, bom! Entende? Bom. Ah, mas ele não é daqui. Ele não é, cara, mas talvez o nosso capim não consiga na velocidade. Porque aí a gente já não tá mais falando do tempo da natureza. A gente já estragou tudo, caras. A gente não tá mais podendo deixar o tempo da natureza. A gente tá falando agora de tentar encurtar o tempo da natureza para que essa restauração aconteça numa velocidade que não nos ejete desse planeta. Porque nós já estamos correndo risco. Então, para que ainda seja possível ter seres humanos nesse planeta que a gente não para de degradar, talvez você precise pedir ajuda para todos os santos, todos os bichos, todas as plantas. E ficar nessa conversa de, mas isso aqui não é nativo, mas isso aqui é nativo do Brasil, mas não dessa região. A gente, cara, nós já estamos perdendo o jogo feio, e a culpa é nossa, inclusive. Então, na agrofloresta, você usa eucalipto. Na agrofloresta, você maneja a leucena. Você maneja. Você não deixa ela sementear, mas você derruba ela para virar massa verde, né? Acho que você usou um termo maravilhoso, manejo. Exatamente. Acho que tudo bem usar quando você sabe também como manejar aquela planta. E você está falando de usar num processo de reflorestamento, Exato. Né? Acho que é diferente de, sei lá, colocar plantas exóticas na arborização urbana. E fazer um replantio de floresta numa floresta e pôr planta exótica. Espatódia. Então, acho que é isso. Tudo depende do lugar, do ângulo que você está olhando, objetivo. né? Exatamente. Veja, a gente mora em Olambra agora. Eu e meu marido faz 3 anos que a gente estava num ensaio de mais Olambra que São Paulo, e fomos, né? Então, agora faz 1 ano que a gente mora lá. E a cidade das flores é uma cidade que tem canteiros muito bem cuidados e que tem uma árvore samambaia por habitante. Juro, gente. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei muito pasma, porque eles derrubavam cibipirunas, eles derrubavam ipês para plantar árvore samambaia. E eu pensava, cara, mas sabe por quê? Porque a árvore samambaia é aquela árvore do Lego. De manejo Ela é baixo, pequena, ela não derruba folha, ela é uma árvore de plástico. Você quase não vê passarinho nela, porque ela não alimenta a avifauna. Então, é uma árvore que não cai folha. Então, enquanto a gente estiver achando ruim folha cair no chão, e achando legal, mais plástico, né? Não vai ter como. Enquanto as pessoas não souberem que é possível ficar mais fresco embaixo de uma árvore do que dentro da sua casa com ar-condicionado, entende? Então, eu tô muito para trás de vocês na academia, tentando fazer as pessoas gostarem de planta. Carol, e pro futuro, assim, se tivesse uma bola de cristal da jardinagem, do paisagismo, o que você acha que tem de tendência aí? Pensando que vai ter um grande impacto de mudanças climáticas daqui para frente, né? Vai dar para plantar só batata doce? Feijões? O problema é que o que eu acho que vai vir com tendência não é uma tendência que eu gostaria, né? Eu sinto que as pessoas estão querendo o aplicativo para avisar quando a planta está com sede, que elas querem o vaso inteligente, que elas querem a semente brotando mais rápido, elas querem coisas humanas aplicadas ao universo da planta. Onde eu gostaria que a gente fosse, e eu acho que vai ter sempre uma voz paralela a essa,
fazendo esse chamado, eu gostaria que a gente desgrowlightizasse as coisas. Eu gostaria que a gente plantasse em todos os cantos que dessem, da maneira que desse. Eu gostaria que a gente tivesse prédios, não tá na moda agora, Parede verde? Não. No universo imobiliário, né, tá na moda o apartamento Garden. Ah, é? Que são aqueles apartamentos que são no primeiro andar e eles têm um quintal. Daí a criatura cimenta o quintal e bota vaso pra ficar mais espaço pra colocar a churrasqueira, uma mesa, um sofá. Uma mesa, um sofá. Ela transforma a área externa em mais um desdobramento de uma área interna. Meu Deus, eu tenho um E vizinho aí que é ela exatamente envelopa assim. tudo de vidro pra não ventar. A minha mãe, quando eu saio... Minha mãe, que adora planta, tá? Eu chamo meus alunos de verdinhos por causa da minha mãe. Minha mãe tem um olhão verde maravilhoso. Meu pai chamava minha mãe de verdinha. E eu saí de casa, minha mãe que me ensinou o básico de jardinagem. Eu saí de casa para fazer faculdade em São Paulo. Deu 1 mês, 2 meses. Minha mãe mudou de casa, né? E na casa nova dela ainda tinha um pouco de chão. Minha mãe começou a botar em cima da terra os vasos. É um negócio que eu não consigo entender. Mas enfim, né? Tanta gente querendo terra. E a minha mãe o quê? Botando vaso em cima da terra batida. E aí, ao longo do meu primeiro e segundo anos de jornalismo, cada vez que eu voltava para Araraquara para visitar minha mãe, tinha mais planta em vaso e tinha menos chão visível. Até que chegou uma hora que ela cimentou O chão. Eu falei, mãe, por que você fez isso? Ai, filha, não, tá dando muito trabalho pra cuidar. Eu não acredito, tá dando trabalho porque tá com 500 vasinhos, mano. É pote de margarina com planta, é não sei o quê. Por que você tá atacando tanta planta em pote? Por que você não bota as plantas no chão? Elas se ajudam. É muito mais difícil. Imagina ter que molhar 50 vasinhos de 10 centímetros cada um. É um pesadelo, né? Aí eu falei, você tem chão, por que você não planta no chão? Ah, não, tá dando muito trabalho. Ovo moro, ele solta pela outra, né? Então, depois teve uma época que eu fui pra lá, eu fiquei muito revoltada e eu construí um canteiro elevado pra ela. Porque eu falei, é legal o chão, mas quando você vai chegando numa certa idade, é bom que o chão fique mais alto, porque vai ser difícil pra você abaixar. E aí fiz um canteiro que ficava na altura da cintura dela. Foi uma época que ela teve muita horta, porque ficou fácil pra ela. Então, eu sinto que a gente não pode só ficar reclamando do vaso autorregável e do aplicativo que identifica tudo errado, ou então, né, que você mostra lá uma antracnose e ele fala que é uma cercóspora, ou você mostra uma folha de ficus e ele fala que é um antúrio e qualquer coisa, né? Eu acho que eu tô tão cansada do digital e do tecnológico, e isso nos trouxe também... Claro, nos trouxe muitas coisas boas, mas nos trouxe tantos problemas que eu acho que essa geração que vem vindo tá querendo o analógico. Tá querendo voltar a botar, tá querendo desconectar, tá querendo não ter Instagram, tá querendo não ter YouTube, tá querendo não ver televisão, tá querendo, sabe, um pouco de paz. Esse povo nasceu com um tablet, eles iam almoçar e jantar com um tablet quando eram nenês. Não é que eles nasceram e já tinha rede social. Eles estão altamente viciados naquilo. Você fotografa uma criança, ela já sorri diferente hoje, porque ela sabe que a foto será vista. É estranho isso. Então, se a gente realmente está querendo sair dessa artificialidade, se a gente realmente está buscando as nossas origens, a gente, o que eu enxergo como tendência, a planta pintada com glitter, papagaio, gente. Cara, entende? Suculenta pintada com tinta, achou pintado. uma doideira. O antúrio já é pintado, gente. Aí eles pintam de amarelo e botam glitter amarelo. Azul. Tem uma Poxa Jade tão vida, bonita. não tem antúrio com cor suficientemente berrante pra você. Você precisa pintar ele e botar glitter. Isso eu acho E as bizarro plantas também. que são naturalmente, né, peroladas, que você olha e a cor muda, o povo nem conhece direito. Então, assim, eu sinto que a gente só vai mudar essa tendência que vai acelerar, que é o mais prático, que é o digital, que é o aplicativo, nananã, se a gente tiver bons contadores das histórias das plantas, né? E aí tô falando do Stefano Mancuso, tô falando de vocês, tô falando de quem consegue contar as histórias incríveis das plantas. Quem consegue ir além do herbácea rizomatosa, das folhas caducifólias e falar isso numa linguagem que encante mais gente. Porque a pessoa que se encanta de fato por como é uma planta de verdade, ela não adere a isso facilmente. Entende? A gente fez recentemente
leque, igual esses de loja de tinta, de cor. Ah, sim. Sabe? Quando você Fez vai de pintar... planta? A gente fez um de planta. Ai, Eu que tô até com ele lindo. aqui. Eu tô com um protótipo. Eu trouxe um pra vocês. Ah. A gente lançou no ano passado porque eu pensava, gente, não adianta a gente ficar malhando as pessoas que elas não sabem o que é uma samambaia e uma peperômia. Não adianta. Ou a gente ensina com paciência, porque nós estamos falando de alfabetização, não é pós-graduação. Cria instrumento, né? Ou a gente vai ficar reclamando que a pessoa não é capaz de reconhecer uma samambaia diferenciada de uma peperômia. Ponto. Então, a gente não vai fazer o mercado de jardinagem, paisagismo, hortas, agrofloresta, todo o mercado estendido de planta, né? Jardins verticais, coquedamas, terrários, arranjos suculentas, horta para pet. A gente não vai conseguir fazer os mercados paralelos da jardinagem crescerem enquanto as pessoas não souberem o nome das plantas. O básico, o elementar, né? Eu não tô falando para ela saber a diferença entre um ficus lirata e uma agodoeira da praia, uma castanheira, né? Não tô falando. Eu tô falando para ela saber o básico do que tem em qualquer supermercado. Quando eu era criança, não vendia planta em supermercado. Quando eu era criança, orquídea só se comprava em orquidário. Agora, a gente tem farmácia que vende planta. Que tem um coxo de planta cortada, né, na água, na frente da farmácia. Então, a gente tem múltiplos pontos de venda e a gente continua com as pessoas no obscurantismo. Elas não sabem. Esses dias me escreveu uma leitora perguntando por que o Philodendron Pink Princess dela mudou de cor, se era porque ele tinha encostado, juro por Deus, se era porque ele tinha encostado numa outra planta que estava do lado dele. Nossa. As duas plantadas no mesmo vaso. E às vezes dá vontade de baixar a quinta série e falar, encosta ele do lado de uma planta branca pra você ver o que acontece. Dá vontade, às vezes, sabe? Me perguntaram se o caramujo vira lesma. Entende? Então, enquanto a gente estiver nesse momento, nada vai conseguir prosperar, né? Eu não posso ter raiva de quem não sabe, porque essa fui eu. Então, o que eu posso fazer que realmente seja um divisor de águas para aquela pessoinha? Eu posso descomplicar. Então, eu vou deixar o nome científico de lado, o nome botânico, o nome do híbrido, e vou educar de um jeito que até uma criança consiga manipular. Eu explico volumetria, falando que quando as pessoas fotografar uma turma numa viagem, né? Você tá lá com toda a sua família numa viagem, um monte de gente, não faz uma escadinha? Na hora que você vai fazer um projeto de paisagismo, você vai botar as plantas maiores atrás, as médias no meio e as baixinhas na frente, porque se você fizer o contrário, não vai dar para ver as baixinhas. Então, quando você explica uma coisa complexa usando algo que todo mundo conhece, fica muito mais fácil. Eu pensei, a gente podia ter um catálogo de planta que é igual a um catálogo de tinta, porque como que as pessoas reconhecem as plantas hoje? Como que um leigo conversa com vocês? Ele fala, é uma florzinha vermelha. Uhum. Ele fala, é uma planta que tem uma folha verde grande. Então, e se todas as folhas verdes estivessem organizadas num único negócio que é só folha? Não tem a flor. E se as que dão fruta estivessem organizadas num negócio que é só de fruta? E se as de flor estivessem organizadas num só de flor e tem todas as vermelhas, todas as amarelas, juntas? De um jeito que ela vai empurrando para se achar. Uhum. Então, a gente fez esse leque de plantas. Quantas plantas tem nesse Tem leque? 100. 100, O de legal. folhagens tem 50 de um lado, 50 do outro. Ele é, obviamente, o mais verde, mas também dá para ver todas as nuances dos verdes. Quando eu vou ensinar sobre verdes, por exemplo, num projeto de paisagismo, eu falo sobre a maneira como a gente se veste. Então, eu começo a aula, normalmente tem muita mulher, né? Eu falo, todas vocês sabem o poder que tem uma roupa preta no guarda-roupa, né? A gente até usa a expressão do pretinho básico. Toda mulher tem um vestido preto, uma calça preta, que resolve o look. Mas eu tenho uma provocação. Você acha que você consegue ficar bem vestida mesmo, todinha de preto? Aí, normalmente, elas concordam. Eu falei, não, todinha mesmo. O teu óculos tem o aro preto, o seu brinco é preto, o seu colar é preto, a sua pulseira é preta, a camiseta que você está usando é preta e o casaco por cima é preto e a calça é preta, a meia é preta, o sapato é preto e a bolsa é preta. Não tem outra cor. Vocês acham que dá para ficar? Aí, normalmente, a turma inteira fala que não, que fica monótono. Aí eu falo, e se a blusa preta for uma regata com paetês pretos? O paetê, quando você anda, ele faz barulho, porque ele é metalizado. Aí ela já começa a fazer assim. E se o casaco que tiver em cima for um casacão de lã bem
peludo, sabe? Bem aquela lã bem fofa. Aí você já tem um contraste entre as medalhinhas pretas do paetê e o casacão de lã. E se for um maxi colar preto de couro, que você também, quando anda, você percebe o brilho que o couro tem. E se a calça for uma calça jeans preta, com uns rasgos, né? Em lugares estratégicos. E se o sapato for um scarpin preto, ou uma bota preta com franja, com taxinha preta. Então, aí as pessoas começam a entender o que é textura. E aí eu falo, dá pra você fazer um projeto de paisagismo todo verde, sem nenhuma planta de outra cor, brincando com os tamanhos, com os volumes e com as texturas das plantas. Então, eu usei uma coisa que elas conhecem muito bem para explicar uma coisa complexa. E eu sempre tento explicar de uma maneira visual. Então, espero que eu esteja conseguindo para você que está ouvindo esse podcast, porque afinal de contas você só está ouvindo, não está vendo, não é mesmo? Obrigada. Mas quando você vai falar sobre coisas complexas, você tem que usar recursos que sejam reconhecíveis para aquela pessoa. Então, eu mostro o catálogo dos verdes e eu explico. Olha só como os verdes não são iguais. Você vai ter o verde mais amarelado, você vai ter verdes que são mais azulados, você vai ter verdes que vão indo para o marrom, você vai ter verdes que têm pintas, rasgos, manchas, furos, franjas, que a borda é ondulada, e tudo isso é informação. Se não é de cor, é de textura, se não é de textura, é de volumes, né, no projeto de paisagismo. Então, é legal porque acaba sendo uma ferramenta que pode ser usada tanto por leigo quanto por profissionais, porque para um paisagista é bem mão na roda. A gente chama de paisagismo de bolso, é um leque que dá para colocar no bolso, né? Ele foi pensado para ser mais estreito que um celular, então para caber mesmo num bolso. Ele tem um rebite de metal para ser um leque mesmo. Muito inspirador tudo isso que você disse. Acho que tem pontos incríveis aí para reflexão de todo mundo. E para a gente finalizar aqui, que dicas que você daria para alguém interessado em se aprofundar em jardinagem e que mensagem você deixaria para Carol de 20 anos atrás? Primeiras dicas. Eu diria para a pessoa começar do jeito que dá. Comece. Só planta, né? Ai, mas é a planta imprópria para aquele ambiente, é exótica. Feijão. Qualquer coisa. Só não mete na água. Elas não são aquáticas, né? Não uma essas. Febre... Tem outras, mas essas não. Né? Mas é uma febre, né? De botar todas as coisas na água. Não mexe na água, bota na terra. Então tem terra, usa borra de café. Vai dar certo por uns dias. Até o tempo de você conseguir terra, vai funcionar a borra de café. Eu diria que nada a impeça de começar a jardinar. Tem quase tudo que você tem na geladeira de origem vegetal, dá para tirar a muda, né? O talo do alho poró, o talo do salsão, o alho fazendo chifrinho. Curioso que alho produz uma cebolinha, né? A folha dele é igualzinho uma cebolinha, né? E a cebolinha tem gosto de alho. Né? Grandes dilemas da botânica, hoje, com Carol Costa, Botanicast. A hora que você vai cortar tomate para fazer qualquer coisa, de brusqueta, molho, salada, vinagrete, vai sobrar um monte de semente na tábua. Pega um papel toalha, deixa secando por umas 2 horas. Pronto, já tá aí uma base de semente para você começar. Aí pega um rolinho de papel higiênico, mete terra dentro dele, apoia ele num vasinho, em qualquer lugar e planta aquela sementinha de tomate dentro do rolinho. Não afunda. Deixa superficial, fica olhando para a sementinha, fica olhando. Se você quiser esconder ela minimamente, pega um pouquinho de terra e salpica em cima como se você estivesse salgando a comida. Porque o povo faz um buraco, mete a semente lá no fundo do buraco, 7 bota terra em cima e ainda aperta, né? Que é pra ficar bem plantadinha. Bem compactado. Exatamente. Não vai funcionar desse jeito. Então comece, que nada te impeça. Acho que essa é a mensagem mais importante. Legal. Agora, o que a Carol de hoje diria para a Carol de 20 anos atrás... Eu tive esse exercício uma vez, com uma terapeuta me ajudando, porque eu estava muito travada, né? Em 2014, eu estava num momento em que eu fazia muitos projetos, desenvolvia muitas propostas de parceria e não fechava nada. E eu já tinha torrado o dinheiro do FGTS. Quando eu saí da Abril, eu saí com um dinheiro que para mim parecia Mega Sena. E aí... obviamente que dinheiro na mão é vendaval e ele acabou rápido, porque eu resolvi montar uma equipe, né, grandiosa, só de gente incrível, sem financiamento de nada, né, comigo financiando, então o dinheiro desapareceu.
Daí, quando o dinheiro desapareceu, eu meti a louca e comecei a fazer projeto e fazer PDFs bonitos e tentar, né, parceiros e tudo mais, porque eu tinha certeza que a qualquer momento a Natura, a Avon iam entender que os perfumes saem das plantas e que era óbvio que eles iam patrocinar o meu canal. Era óbvio, né? Era óbvio que uma marca grande ia vir com um maço pra mim falando, Toma. nossa, ainda bem que você surgiu, né? Eu tô esperando vocês até hoje, tá, Natura? Liga Ainda pra dá Carol. tempo. Enfim, aí a grande questão é que eu estava muito angustiada, querendo me fazer valer, achando que eu não estava pronta. Eu estava muito aflita, querendo ser alguém que eu não era, querendo estudar mais, querendo fazer mais cursos, querendo comprar mais livros, estudando fisiologia. Eu tenho livros na minha casa que eu acho que na pós-graduação devem ser exigidos. Juro por Deus. Seis e o Zeiger, Fisiologia Vegetal. Tenho, Olha só. entende? Então, eu estava muito insegura, achando que eu nunca estaria pronta. E aí, a Carol do futuro me falou, você não precisa de mais nada. Vai com o que você tem. E aí eu comecei a perceber por que eu ia escrever um livro de plantas como uma botânica se eu não era uma botânica. Por que eu não usava um superpoder que só eu tinha, que era ser jornalista? Uhum. Por que eu não escrevia um livro de plantas como uma jornalista falando de planta? Uhum. Só que eu também não encaixava mais no jornalismo. Isso é uma coisa muito comum pra galera que veio de transição de carreira. Você quer refutar a sua vida passada Sim. para abraçar uma nova vida que você acha que é idílica e que não tem problemas. Então eu comecei a pensar, mas a minha vida passada tinha tanta coisa legal. E se eu trouxesse só as melhores ferramentas da minha caixinha de ferramentas de jornalista para trazer plantas para mais pessoas, né? Então, e se eu usasse as metáforas? E se eu usasse o jeito jornalista de contar história? Será que eu não posso ter um lugar na estante dos livros de planta que é digno? Eu não estou ali medindo pau com Harry Lorenz, eu não estou ali, né, competindo com os grandes botânicos, eu não estou falando de punk que nem o Knup, eu estou ali num lugar, Gil Felipe, que eu amava, né? Eu estou ali num lugar como alguém que é a introdução para essa galera, né? Eu falo muito sobre palhinhas protetoras, eu poderia falar como mulching, mas eu falo palhinhas protetoras. A Ana Maria Primavera vai falar de cobertura vegetal de solo. Então, se a pessoa estudou comigo e ela foi procurar a Ana Maria Primavera porque eu cito tanto, nossa, eu tô com a vida ganha. Então, eu diria para a Carol de 20 anos atrás, que estava tão insegura, para sair logo do jornalismo e para parar de se esconder. Porque vai existir um público para essa piracicabana baixinha, jornalista, falar de planta. Olha, é 35 mil alunos. 35 mil alunos. Quem diria, né? Maravilha, Carol. Acho que a gente fecha esse episódio também com uma mensagem inspiradora para muita gente que pode escutar a gente. Eu espero que muita gente escute a gente. E acho muito digno e muito bonito te ouvir falar assim, ouvir falar a forma como você fala do seu trabalho. Isso realmente é uma percepção que a gente que está dentro da academia tem. A gente também tem os nossos grandes imagens inspiradoras dentro da academia, mas é legal ter esse contato também com outras formas de falar, outras formas de viver, outras formas de ensinar, que acho que é o que você está fazendo, ou se propondo a fazer. Então, obrigado de coração por dividir esse relato com a gente. Achei sensacional a conversa, muito boa. Foi incrível. Dá para sentir a paixão com que você fala do tema. E acho que uma mensagem que fica para nós, acadêmicos, principalmente, é que a gente precisa, para ser acessível, trabalhar com a simplicidade mesmo, Sim. né? E aí acho que para a gente existe essa barreira do como fazer isso. Para o jornalismo, acho que vem de um lugar talvez um pouco mais fácil por ter sido praticado, né? Mas foi incrível, inspirador. Acho que fica uma mensagem aí para todo mundo refletir. Todos os acadêmicos que estão ouvindo a gente. Uau! Ó, eu vou fazer uma pequena provocação para vocês, acadêmicos. A gente gosta. Eu estou te dando agora um vale termo técnico. Só tem um, é uma ficha só, tá bom? Então, você vai falar sobre o seu objeto de estudo, só que você só pode usar um termo técnico. Boa. Só um. Você escolhe aí se vai ser herbácea, rizomatosa, caducifólia, estômato, né? Você escolhe aí. Rubisco. A partir do momento que você usou esse termo técnico, está proibido de usar qualquer outro.
Pense na sua tia lá do interior de Pirapora do Bom Jesus, que não vai entender a sua língua. Pense nos seus filhos, nos seus netos ou nos seus sobrinhos que não vão entender o que você vai falar. Como você explicaria para eles o que você faz? Porque o que você faz é muito importante. Eu quero entender o que você faz, então explique para mim como se eu fosse uma criança. Boa, perfeito. Obrigado, Carol, de novo por participar, por se propor a dividir um pouquinho desse espaço aqui com a gente. Então, foi um prazer imenso te receber. Eu que agradeço. Obrigada. Antes da gente ir embora, se você quiser aproveitar o final para falar para o pessoal aí onde que eles te acham, suas redes, deixar o caminho. Eu tô no Minhas Plantas, o nosso Instagram é Minhas Plantas, o YouTube é Minhas Plantas, a nossa escola de jardinagem chama Minhas Plantas também. A gente tem 11 cursos diferentes, tem 11 livros publicados e uma porção de ferramentas de jardinagem que não parecem com pá, enxada, picareta, leque, vassoura, nada disso. A gente tem ferramentas de diagnose, para eu falar mais bonito, que são disquinhos, as pessoas chamam de mandala, mas não são disquinhos em que você tem desenhos de 18 pragas e doenças bem comuns. E a parte interna do disquinho gira para você conseguir emparelhar o desenho com a planta que está doente ou que está com problema na sua casa. E você finalmente parar de passar fungicida em cochonilha ou parar de passar inseticida em oídio. É para isso que eu vivo. Perfeito. Obrigada. Valeu, Carol. Obrigada. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.